perda do pênalti decisivo, o Gabigol ficou na berlinda no Cruzeiro. A situação por lá não é boa entre a torcida também. E vale lembrar da declaração do Pedrinho, que é dono da SAF do Cruzeiro, dizendo que ele tem mais 3 anos de contrato e que da parte do Cruzeiro não há interesse na sua saída. Mas na torcida santista muito se especulou sobre a possibilidade de perder um pênalti para facilitar uma rescisão e uma saída, visto que o Gabigol talvez não tenha entregado o que o Cabuloso gostaria na temporada. A gente vai conversar um pouco sobre isso do lado santista, trazendo opiniões e números novamente. Eu já trouxe minha opinião em outro vídeo, tá aparecendo no card aqui em cima, não sei em qual lado. E eu vou trazer opinião e informações do lado cruzeirense. Tanto o Patrick, do canal Cruzeiro Querido, quanto falar um amigo que eu tenho na internet que eu consegui. Pô, o cara tava lá na Toca da Raposa, então acho que vai ser declarações, informações e opiniões muito importantes para também situar a torcida santista de como tá o lado do Gabigol lá, pelo que chega na gente e por quem acompanha realmente o Cruzeiro. Antes de tudo isso, não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, se inscreve no canal, a gente tá dando uma atenção maior aqui. E vamos falar um pouquinho mais sobre o Gabigol, que recentemente nas minhas redes sociais, tanto aqui no YouTube, como eu já falei aqui pra vocês, eu fui muito contra, porque eu vejo que hoje o Gabigol, além de ser um projeto de alto risco, tanto de alto custo, quanto em relação aos últimos números dele que estavam aparecendo aí na tela, com dados do Transfer Market, isso são os números crus, a gente consegue ver que o Gabigol tá muito longe do que ele já foi no futebol brasileiro e principalmente do que a gente viu no Santos. O Gabigol hoje é uma incógnita, e é uma incógnita cara. Não estou falando que Tassiano, Tiquinho Soares e Lautaro Dias foram certezas na equipe do Santos. Um custou 800 mil, outro 1 milhão e o outro é por um empréstimo do próprio Cruzeiro. E nenhum deles conseguiram entregar juntos o mesmo número de gols do Gabigol. E essa foi o maior argumento que eu tive contra a minha pessoa e a favor do Gabigol vir para o Santos. Mas se a gente for pegar números crus e for comparar meio porcamente, o que eu acho que é um argumento muito vazio, você vai comparar o número de gols do Guilherme, que não tem como sua função principal fazer gols, e sim criar jogadas. E ele tem números melhores que o Gabigol na temporada. Vale lembrar também uma questão que o Gabigol no Flamengo, onde ele é ídolo, ele não fez nenhum gol pela Libertadores antes da passagem dele pelo Cruzeiro. E querendo ou não, Gabigol e Libertadores é um casamento perfeito, sempre foi. Principalmente no Flamengo, na equipe do Rio de Janeiro. Mas pensando nisso, a opinião do santista está muito dividida entre aceitar ou não o Gabigol. Por que ele deveria vir? Por que ele não deveria vir? Tem a marra, tem a questão de vestiário, balançar um pouquinho mais o elenco, um cara que já foi, querendo ou não, campeão no Santos, teve sua história no futebol brasileiro. Por que não mereceria vir? Vou trazer o lado cruzeirense porque hoje pela manhã foi meio que pichado o muro em homenagem ao Gabigol. Além disso, também começou a circular um vídeo nas redes do Gabigol meio que no apoio da torcida antes do jogo contra o Corinthians de agora em São Paulo. Ele foi um dos únicos atletas que não bateu palma, tava ali atrás de todo mundo, meio que dando uma desconexão entre o clube, elenco, torcida. Não é uma coisa que, por exemplo, o Gabigol mostrava tanto no Santos quanto no Flamengo, né, gente? A gente sabe que essa relação torcida a favor do Gabigol e Gabigol sempre foi muito próximo, né? Ele sempre quis chamar bastante a torcida, fazer sua comemoração, todo mundo pedia a camisa dele. Então, mas dá pra olhar um pouquinho mais pra essa ótica, que tem um desinteresse, tem uma parte de, pô, não acho que conecta mais, é muito caro pro que veio. Então eu perguntei para esses dois cruzeirenses tanto a expectativa que existia, tanto as informações, quanto pensando para um 2026. E aí vocês vão ter as respostas aqui. E aí, não esquece tanto de acompanhar os meninos em todas as redes sociais e também acompanhar aqui mais História Santista e deixar a sua opinião. Você gostaria que o Gabigol viesse? Não gostaria? O porquê? E vamos tentar manter sempre a linha do respeito, rapaziada, porque nem todo mundo tem a mesma opinião que você e você sabe muito bem disso. Então, tamo junto, até o próximo vídeo e confira a opinião e as informações dos meninos. Olá, meus amigos, estamos aqui na Toca da Raposa 2. Hoje, dia que eu tô gravando esse vídeo, foi a despedida do técnico Leonardo Jardim do Cruzeiro. O treinador não vai ficar mais no clube para 2026. Quanto ao Gabigol, a questão já é um pouco diferente. Não temos informações, não sabemos se de fato o Gabigol sai do Cruzeiro. Até o momento ele fica, ele tem contrato com o Cruzeiro. Se aparecer alguma coisa de saída do Gabigol, pode ser, e aí isso não é uma informação, é mais um palpite, pode ser que ele não fique no Cruzeiro muito por conta desse último momento de 2025, uma relação muito desgastada. Talvez se não fosse esse pênalti perdido, se o Gabigol nem tivesse batido o pênalti, ele
poderia ainda ficar no Cruzeiro, mas com o pênalti perdido, a torcida colocou muito na conta do Gabigol essa derrota para o Corinthians, essa eliminação na Copa do Brasil, e a situação vem ficando bem problemática. Uma ala da torcida do Cruzeiro, que já não tinha muita confiança no Gabigol, já não gostava muito do atleta por aqui, pelo que ele custa para o Cruzeiro, pelo que ele fez ou deixou de fazer pelo Cruzeiro nesse ano de 2025, mesmo com os números dele não sendo tão ruins assim, os números dele não são terríveis, mas é um cara que chegou no Cruzeiro com um status de titular, de dono do time, acabou perdendo a posição para o Caio Jorge, muito dentro daquilo que o Leonardo Jardim pensava do grupo do Cruzeiro, pensava para o time do Cruzeiro ali, e o Gabigol não teria esse espaço nesse time, mas jogou como titular muitas vezes, entrou muitas vezes também ao longo da temporada e tem números até que ok, assim, no Cruzeiro pela temporada, pela minutagem, pelos jogos que ele fez. Os números não são ruins. Porém, é muito complicado para o Cruzeiro ficar com um cara que recebe um salário muito alto no banco, um cara que ficou queimado agora com o torcedor, que mesmo aquele torcedor que defendia ele, já não defende mais hoje. Essa hoje é a relação. Torcedor que defendia, torcedor que queria o Gabigol como titular, como muitos pediram o Gabigol como titular nesse último jogo contra o Corinthians, porque ele era decisivo, porque ele ia decidir, hoje já não querem mais o Gabigol aqui no Cruzeiro. Inclusive a gente tá aqui na Toca da Raposa tem um tempinho já. Passou aqui gente falando do Gabigol aqui na rua mesmo. O pessoal passou aqui na rua gritando, xingando o Gabigol, entendeu? Então hoje a relação é um pouco por aí. Eu acredito que o Gabigol não deve ficar no Cruzeiro. Não foi bom pro Cruzeiro, não foi bom pro Gabigol. A relação foi péssima, custo-benefício péssimo ao longo dessa temporada inteira. Agora se ele vai pro Santos, se ele vai para onde, isso também a gente não tem essa informação. Tem contrato? Quando de fato o Cruzeiro anunciar se ele sairá, aí a gente vai ter de fato alguma informação concreta sobre o Gabigol. O que a gente sabe é que não foi bom para o Cruzeiro de jeito nenhum. E aí tem outra coisa também, né? Com essa possível vinda do técnico Tite para o Cruzeiro, aí sim o Gabigol não deve ficar mesmo no clube. Porque quando o Gabigol chegou na coletiva de imprensa da chegada do Gabigol, falou ali, né, sobre um técnico que o jogador não queria que viesse para o Cruzeiro. Se for esse técnico não vem, ficou uma brincadeira, né, entre o dono do Cruzeiro e o Gabigol. E obviamente a gente sabia, todo mundo sabia naquele momento que ele estava falando do Tite, que o Gabigol teve uma péssima relação ali no Flamengo, dentro de todas as informações que a gente sobre o Gabigol e o Tite no Flamengo. Então se o Tite vier para o Cruzeiro, um cara que já não tem uma relação boa com ele de outro clube, e que falou isso na coletiva de imprensa, entre linhas, sem falar o nome, mas todo mundo sabe, para quem sabe ler, um pingo é letra, todo mundo sabia de quem que ele estava falando. Então fica bem impossível da gente acreditar que o Gabigol fica no Cruzeiro para o próximo ano, se o Tite vier mesmo para ser treinador do Cruzeiro. Claro, são outros motivos além disso, não é só o Gabigol, não é só o Tite, no caso, mas essa vinda do Tite parece ou pode ser no futuro, essa última pá de cal aí nesse momento de Gabigol no Cruzeiro que não foi bom para ninguém, nem para o jogador, nem para o clube, péssimo custo-benefício e que pode se encerrar daqui a pouco. Fala, meus amigos do História Santista, eu espero encontrá-los todos bem. Quem fala aqui é Patrick Lopes do canal Cruzeiro Querido e meu amigo Rafa me trouxe essa responsabilidade de falar deste jogador projetando a expectativa da temporada. Ele termina 2025 projetando Gabriel Barbosa em 2026, isso se ele estiver no Cruzeiro. E eu recuso chamar ele de Gabigol, por dois motivos. Primeiro, porque aqui no Cruzeiro ele não foi nem sombra do Gabigol. E também porque depois do dia 14 de dezembro, neste domingo, da forma displicente que ele bateu o pênalti, ainda que eu quisesse, ainda que eu forçasse, ainda que ele não merecesse, chamar ele de Gabigol, eu não faria de jeito nenhum. A expectativa do início da temporada foi muito boa. O anúncio do Gabigol do ano novo foi ótimo. Até porque vínhamos de atacantes como Lautaro Dias e Gabriel Verón, que vocês conhecem muito bem. E sabendo que ele poderia ter total capacidade de jogar com o Caio Jorge, que já terminou a temporada do ano passado muito bem, projetávamos um Cruzeiro com uma dupla de atacantes que, vou te falar, viu? No mínimo 200 gols nós esperávamos dessa dupla aí. Brincadeiras à parte, a expectativa era alta. Início de Campeonato Mineiro, titular Gabriel Barbosa, sem ritmo de jogo. Fazia os seus gols de pênalti e alguns golzinhos, mas nem sombra daquele que nós criamos expectativa vir do Flamengo em bons momentos. Foi passando, o Cruzeiro não foi campeão mineiro, Leonardo Jardim chega no fim do Campeonato Mineiro, Gabriel Barbosa continua como titular. Porém, ainda assim,
nem sombra daquilo que ele poderia demonstrar ou de que nós criamos expectativa. Com motivo e com justificativa, ele vai para o banco de reservas, porque o Leonardo Jardim entendeu que 2 atacantes não dá. E Caio Jorge era muito superior a ele. Então, vai para o banco e vai ter as oportunidades. E quando ter e quiser criar alguma dúvida, vai caber a você mostrar isso dentro de campo. Sempre entrou, mas nunca demonstrou. Fez até alguns gols. Por exemplo, o gol de pênalti no rebote contra o Flamengo da vitória. Foi o momento áureo do Gabigol neste ano com a camisa do Cruzeiro. Teve uma boa partida também contra o Bahia, na Fonte Nova, 2-1, que ele entra também durante o jogo e faz o golaço quase de falta, né? Porque foi numa cobrança de falta que ele levou e deu aquele chutaço no ano, uma vitória importantíssima. Vai chegando no fim da temporada, sem oportunidades, e ele quer trazer a atenção para ele, porque o Gabriel Barbosa está sendo movido por isso nos últimos anos. Teve uma vitória contra o Grêmio no segundo turno, lá na Arena do Grêmio por 1-0. Cruzeiro, uma grande vitória, se mantendo no topo. Todo mundo vai comemorar com a torcida. O Gabigol vai pro vestiário, porque ele é muito individualista. Eu me senti prejudicado, ou ele até que jogou a partida, me senti triste, vou pro vestiário. Ele já começou a ter algumas atitudes, como em outra partida também, dizer, não sei que falar ainda este ano. Vou sentar com o Pedro Lourenço e ver meu futuro. Já querendo causar aqui. O fato é, Gabriel Barbosa termina o ano com esse pênalti displicente. Não é perder, faz parte do jogo, mas da forma como ele perdeu. Resultado, grande parte da torcida do Cruzeiro não quer ver ele nem pintado de ouro. Esse é o termômetro, principalmente da live que eu fiz nessa segunda-feira. Inclusive a capa da minha live é suma daqui, Gabriel Barbosa. Eu que apoiei a contratação. Não vejo perspectiva em 2026. O Leonardo Jardim, continuando, ele não ficaria. Ou continuaria sem espaço e vindo do banco de reservas. Se é o Leonardo Jardim, a contratação que deve ser feita de treinador é o Tite, que foi um dos motivos dele sair do Flamengo. Mas independente do treinador, a não ser que fosse um treinador realmente falar assim, não, eu gosto do Gabriel Barbosa, deixa ele aí. Eu não via futuro dele aqui no Cruzeiro, principalmente depois da forma como ele terminou o ano de 2025, batendo pênalti de forma displicente com a camisa do Cruzeiro. Só acho o seguinte, Pedro Lourenço não vai facilitar a vida dele, não. Se o Santos realmente quer o Gabriel Barbosa, vai ter que se esforçar. Tem contrato até fim de 2028. Eu, pra mim, não quero ele nem pintado de ouro. E pelo termômetro da grande parte da torcida do Cruzeiro, nesta segunda-feira, dia 15 de dezembro, um dia depois da partida da Copa do Brasil, é o mesmo sentimento. Gabriel Barbosa aqui no Cruzeiro nunca foi Gabigol. E projetando para 2026, ele não tem espaço aqui. Eu espero ter ajudado e agregado. Precisar de nós, é só chamar, viu, Rafa? Tamo junto. Depois chama o pessoal para se inscrever lá no canal Cruzeiro Querido. Tamo junto, grande abraço, até a próxima.